Contos e Causos de Trombudo Central. Esta publicação é uma obra que foi compilado vários contos e causos e é um trabalho da Academia de Letras do Brasil, seccional Trombudo Central. Hoje eu trago para vocês um conto intitulado Foi no Hospital de Trombudo Central. No século passado, meados dos anos 70, uma época em que muito mato fechado fazia a composição da paisagem nessas terras. A vista era linda, preenchida por verdes de todos os tons. Mas as viagens eram muito demoradas. Tudo se percorria no lombo de um animal, em cima de uma carroça ou raramente em uma Kombi de passageiros. Ela vinha da cidade para casa com um espaçamento de alguns meses, por viver muitos anos distante. Não combinava muito com o contexto. Sua pele era alva demais e seus modos, que foram moldados em um colégio interno, contrastavam com a forma rude que muitos tinham por ali. Ele, que talvez não tivesse muito em comum, também estudava no internato. Uma dose de vocação e outra, maior ainda, de vontade de aprender. Lançou mão de uma das únicas formas de estudar que tinham as pessoas daquele lugar naquela época. Passaram a se ver na igreja, que, como toda a comunidade de interior, edificou seu templo no centro do vilarejo, representando a fé do povo, bastante fervorosa e com apenas uma denominação. Ficava bem ao lado da escola, que mais tarde ela foi lecionar. Ele tinha um timbre de voz forte e tinha leitura fluente. Fazia missas, batizados e novenas. Só não era dado aos enterros. Ela era uma leitora exímia, sensível, musicista. Tocava piano nas missas e cantava. E meio que seguindo a lógica do destino, foi lá que as suas vidas se entrelaçaram e passaram a construir uma história juntos. Os dois, teoricamente, deram uma guinada na narrativa. Ela ainda não havia finalizado o magistério e a vida lhe surpreendeu, talvez para nunca mais esquecer ou deixar de considerar importante aqueles momentos. Passados 8 meses, já era tempo de ficar em alerta, pois o bebê, que havia sido gerado 3 anos depois do casamento civil e religioso, poderia nascer a qualquer tempo. E a distância a ser percorrida, que não era muito mais do que 40 quilômetros, tornava-se uma eternidade, sem haver um meio de transporte próprio ou eficiente. E foi de táxi, deslocamento nada normal para a época, que com 5 dias de antecedência ela chegou a Trombudo Central, na casa de parentes. Um primo, de nome Bruno Melchioretto, que foi muito afável e lhes recebeu, deu-lhe estadia nos dias que antecediam o nascimento. E quando chegou a hora, sua mulher e filha foi quem as levaram até o hospital. Todas as crianças da região nasciam nesse mesmo hospital, o de Trombudo Central, que, como o próprio nome diz, é região central de uma série de municípios que dependiam dos profissionais dele para virem ao mundo. Muitos são os que têm naturalidade trombudense. Sua fundação é datada de 1967 e as instalações novas, amplas e com paredes brancas lindas contrastavam com a falta de cor das casas daquela época. Fazia pouquíssimo tempo que tinham aberto o espaço. Os partos ainda eram feitos por parteiras, aquelas que bem no interior, no campo e nos vilarejos, exerciam seu ofício
indo nas casas para trazerem as crianças ao mundo. O morro que dava acesso ao hospital era bastante íngreme, parecia distante de ser percorrido. Talvez fosse a emoção, misturada ao medo do inusitado que estava por acontecer. Construir nos morros era de praxe, mesmo antes dos grandes fenômenos naturais, que passaram a acontecer com mais expressão quase 2 décadas depois. Teve uma grande enchente nos meados de 83 e ficou nos registros da história da cidade, a primeira das quais muitos têm lembrança. No caminho existiam algumas azaleias, que não estavam mais florindo, pois a sua floração ocorre justamente nos meses de inverno, e trazem um pouco de colorido, num período em que a maioria das plantas encontram-se em repouso. Elas combinavam com a paisagem, uma planta relativamente rústica e resistente, que ao longo dos anos foi vendo muitas pessoas passarem, felizes, outras resistindo com bravura a todas as adversidades que as encaminhavam até aquele lugar. O hospital não era somente maternidade, e também viu certamente a morte de muitas pessoas. Já houve tristeza, desespero e alívio naqueles caminhos. Naquele dia, a paisagem estava verde, repleta de folhas novas que já haviam brotado com a primavera. O céu de fim de tarde começava a ensaiar um pôr do sol, um momento lindo para vir ao mundo. O dia era prévia de feriado nacional. Algumas poucas pessoas andavam apressadas pelos corredores. A Schwester, como designavam a enfermeira-chefe, que era uma religiosa, era uma delas. Sua fama corria a região. Diziam que era uma mulher austera e que não tinha muita paciência. Coisa que veio a saber que não era verdade, porque naquela noite foi tanto o acolhimento que ela precisava, ela foi dócil e paciente. A tarde estava caindo e o clima já era agradável. O rigoroso inverno já havia passado. Começou a sentir algumas reações. Seu corpo estava estranho, reações que não conhecia, com vontade de ir ao banheiro. Disseram-lhe que era assim que tudo começava. Com pouco tempo, as dores estavam bem próximas e o Dr. Ralph, este era o nome, não precisaria ser chamado. Ele havia trabalhado o dia todo e tinha ido para casa descansar um pouco. Como estava tudo tranquilo, apesar de não ter feito pré-natal, ele só era chamado quando havia alguma complicação. Esta informação a fez parar de tremer. A parteira Ella Gessner, acompanhada da Schwester Tekla, fizeram o parto. O bebê estava com pressa de nascer, queria nascer no feriado. A primeira criança para compor aquela família, a primeira neta do vô Fortunato. Chegaria rodeada de nada mais nada menos do que 20 tios, entre os maternos e os paternos. Seria um resgate da infância naquelas 2 famílias. Sem ultrassonografia, sem saber quem e como seria, se saudável ou com alguma deficiência, quanta coisa passava na sua cabeça naqueles momentos de espera. Tão distante de casa, teoricamente sozinha. Ouviu dizer que estava acontecendo um evento na cidade, o primeiro baile de chope, que para as enfermeiras também era novidade. Era um domingo festivo. Apenas 2 mulheres estavam ali para dar à luz. O parto foi rápido, um choro forte ecoou pelos corredores, no início da madrugada.
saindo pelas janelas e invadindo o Trombudo Central. As dores intensas cessaram de pronto e deram lugar a uma alegria sem tamanho. Agora ela era mãe. A garotinha, sim, uma menina, nasceu de parto normal, com 50 centímetros e 2,950 kg. Veio ao mundo em dia de festa. Conheceu seu pai 3 dias depois, quando a nova mãezinha já havia ganhado alta. A menina veio a saber muito posteriormente que já havia mudado de nome antes mesmo da ida ao cartório, porque uma vizinha teve uma filha uns dias antes e efetuou o registro com o nome escolhido. Partiram os 3, numa manhã ensolarada de terça-feira, para a Serra dos Alpes, de carona com o padre que ia rezar uma missa lá naquela tarde. Neste 15 de novembro, iniciou uma grande e emocionante história. O desejo de escrever esse conto nasceu através de um registro que recebeu de uma rede social datado de 15/11/71. Despertou para conhecer cada detalhe da sua história, que aconteceu nos idos de setembro, e que teve a sorte de ser preservada em cada uma das suas minúcias através das memórias da mãe. Esse conto fui eu que escrevi. E neste livro, por isso a emoção, desculpem, e neste livro vocês encontram tantos outros, de várias formas, maravilhosos, cada um expressando fatos reais, histórias, lendas, enfim. Fica o convite para conhecer Contos e Causos de Trombudo Central.